Gente, mais 4 minutinhos, porque eu falei que aguardaria até as 9h05. Boa noite, Mariana. Ok, como eu falei, eu aguardar até as 9h05. Então, a partir de agora, quem pedir para entrar na sala, eu vou negar para não ficar atrapalhando, mesmo porque já se passaram 15 minutos do início da aula. Na última aula, nós tivemos uma conversa. Eu até cheguei a comentar com a Isabela que vocês estavam com dificuldade na minha matéria, para ela ver se vocês estavam com dificuldade na matéria dela e tudo mais. E o principal ponto naquele momento foi o uso de termos técnicos, termos desconhecidos, que tornavam a compreensão da matéria um pouco mais difícil, né? E aí eu pensei, ok, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, a aula de hoje eu quero esclarecer termos que nós vamos usar ao longo do semestre. Por quê? Não tem como eu ficar dando voltas e usando termos que não são os técnicos
para poder seguir com as minhas aulas. Por motivos de lá fora, eu sempre costumo falar que o curso técnico é um treinamento para a vida. Lá fora, as pessoas não vão usar esse tipo de termo com vocês. Então, por exemplo, eu tenho que falar, vocês vão usar uma balança e pesar 5 gramas em um becker usando uma espátula. Eu não posso olhar para vocês e falar, vão lá no balança e pesa 5 gramas no copinho usando uma colherzinha. Então, o termo técnico é uma coisa que tem que ser ensinada e tem que ser utilizada, porque senão lá fora não, não faz sentido. Então, aí eu separei uma listinha aqui com alguns termos para a gente começar do começo. E aí eu vou passar por cada um deles. Primeira coisa, o que é um elemento químico? A descoberta dos elementos químicos ela se deu ao longo de vários anos e até hoje existem elementos que são descobertos. E o elemento químico é um conjunto de unidades que tem características semelhantes. Por exemplo, o elemento químico hidrogênio, ele possui um elétron na sua eletrosfera. Então, tudo aquilo que tem um elétron só, no estado natural, obviamente, porque tem como a gente fazer isso de maneira sintética, é hidrogênio, é o elemento químico hidrogênio. Aqueles elementos que se comportam de maneira igual e que têm 2 elétrons é o elemento hélio. Então, eu vou definir elementos químicos como conjuntos de partículas com características semelhantes e mesmas afinidades. Por exemplo, o hidrogênio é um elemento químico, o hélio é outro, o carbono é um elemento químico, nitrogênio e etc. A partir da descoberta dos elementos químicos, foi montada a tabela periódica. O que é a tabela periódica? É uma tabela que organiza os elementos químicos de acordo com propriedades semelhantes. Por exemplo, metais, não metais, metais de transição, boa noite, Ítalo. Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, gases nobres. Então, foram realizados estudos sobre os elementos conforme eles iam sendo descobertos, e eles avaliavam propriedades e a semelhança entre as propriedades para poder fazer uma organização em uma forma de tabela. As propriedades seriam, por exemplo, número de elétrons, número de massa, eletronegatividade, se era um metal ou não era um metal, se... Nossa, tinha uma coisa muito na minha cabeça e escapou agora. Condutividade elétrica, condutividade térmica e por aí vai. Então, a tabela periódica todos vocês conhecem. Temos uma aqui.
divididinha por cor: metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, metais pós-transição, semimetais, não metais, gases nobres. Gostei dessa imagem, deixa eu colocar ela aqui. Show. Ok, a partir da descoberta dos elementos químicos e da construção da tabela periódica, a gente passa para átomos. Calma. O atual modelo não lembro se é Mendeleev ou Mendeleev. Mendeleev, com 2 Es. Por que eu falo o atual modelo? Antigamente, as tabelas periódicas eram diferentes. Conforme os estudos foram sendo mais aprofundados, descobrindo novos elementos, elas foram passando por mudanças. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela periódica bem antiga. Sei nem ler isso, inclusive. Tinha uma que eu achava bonitinha. Outro sistema de tabela periódica. Então as tabelas periódicas foram passando por modificações através do tempo. Hoje a gente usa a de Mendeleev, que é essa que todo mundo está habituado ou deveria estar. Aqui a gente tem outras que não dá para ver muito bem, mas tem umas tabelas bem estranhas aqui. Então esse é o modelo que a gente está acostumado. Show. Átomos são conjuntos de partículas de um mesmo elemento e possuem em sua estrutura elétrons, nêutrons e prótons. Então tá, nós temos o elemento hidrogênio e nós temos os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio possuem elétrons, nêutrons e prótons em números iguais. Então todo átomo de hidrogênio vai ter um elétron, um nêutron e um próton. Todo átomo de hélio vai ter 2 elétrons, 2 nêutrons, 2 prótons. A não ser que você forneça alguma interferência para poder mudar isso. Mas de maneira natural, átomos são partículas de um mesmo elemento e possuem sua estrutura elétrons, nêutrons e prótons. Os elétrons possuem carga negativa e ficam localizados no exterior do átomo, no que é chamado de eletrosfera. Os elétrons, eles são móveis, eles não são fixos. Eles ficam ao redor do átomo e estão sempre se movendo dentro dessa eletrosfera. Já os prótons e os nêutrons se encontram na parte interna do átomo. Em uma estrutura chamada de núcleo. Os prótons possuem carga positiva
e os nêutrons, carga neutra. Então é só lembrar que o P de positivo para prótons e nêutrons, neutro. E aí, se os prótons têm carga positiva, para poder ficar equilibrado, temos os elétrons com carga negativa. Atualmente, o modelo atômico que a gente segue é o de Bohr. Por quê? Assim como a tabela periódica, houveram estudos ao longo dos anos e foram descobrindo coisas sobre o átomo. Antigamente, primeiramente, se achava lá no átomo de Dalton que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, bem tipo uma bola de boliche, só que indivisível. Depois veio o átomo de Thomson, que falava que o átomo era uma esfera que tinha maciça também, positivamente, com várias pequenas carguinhas, que eram os elétrons, negativos espalhados ao redor dela, tanto por dentro quanto por fora. Mas ela era uma grande bolota positiva. Depois a gente tem o átomo de Rutherford. O átomo de Rutherford já começava a entender essa questão de não era uma esfera maciça com carga positiva e várias carguinhas negativas em volta. Era um núcleo com carga positiva e cargas negativas em volta. E o átomo de Bohr, que é o que a gente usa hoje, que visualmente não muda muito, inclusive eles chamam de átomo de Rutherford-Bohr, ele veio para poder fazer o estudo de que havia o núcleo com cargas positivas e neutras e a eletrosfera, onde ficavam os elétrons, com cargas negativas. Só que explicando que essa eletrosfera, ela não era só uma nuvem em volta, uma coisa solta. Ela tinha camadas, igual a gente está vendo aqui. Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. E que cada camada ela suportaria um número específico de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela só suportaria 2 elétrons. A camada L suportaria 8. A M suportaria 18. Contudo, os elétrons continuam móveis, circulando ao redor da eletrosfera. Primeira figura que eu tinha aberto. Eles continuaram equimóveis, circulando em volta da eletrosfera, mas com essas camadas existindo. Então, teriam uma região espacial que só circulariam 2 elétrons, uma segunda região que circulariam até 8, uma terceira que circulariam até 18, e nada impediria de que um elétron pulasse da primeira para a segunda. Mas a partir do momento que ele pulasse da primeira para a segunda ficaria com 9. Então, algum elétron ia ter que saltar da segunda e voltar para a primeira para poder manter esse equilíbrio. Então, o modelo que nós conhecemos hoje, deixa eu copiar essa imagem que eu gostei dela, é o modelo de Bohr. Não precisa ser desse tamanho.
Acho que perdi a imagem. Ok, aqui modelo de Bohr com núcleo, que é a bolinha, que tem prótons e nêutrons dentro, e os elétrons que ficam na eletrosfera, carga negativa. E aí deixa eu colocar alguma imagem da divisão em camada para lembrar vocês da existência dessas camadas. Ok, então aqui nós vemos o átomo de Bohr com o núcleo e as camadas, e aqui como que é a representação que a gente costuma fazer. Então, átomos, conjuntos de partículas de mesmo elemento, possuem sua estrutura elétrons, nêutrons e prótons em números iguais. Vamos para a próxima definição. Moléculas. O que são moléculas? São partículas que são constituídas por dois ou mais átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes. Por exemplo, H2, que é o que a gente chama de gás hidrogênio. São dois hidrogênios ligados uns aos outros. O2, gás oxigênio. NH3, um nitrogênio ligado a três hidrogênios. C2H5OH, também conhecido como etanol. Reparem, aqui nós temos H2, ou seja, isso é uma molécula com dois hidrogênios. Então isso aqui não é o hidrogênio, esse é o gás hidrogênio, tem essa diferençazinha. Não é o oxigênio, é o gás oxigênio. NH3 é o que a gente chama de amônia, C2H5OH, o etanol. Deixa eu pegar imagens para colocar aqui. Gostei dessa. Gás hidrogênio, gás oxigênio.
O outro aqui foi a amônia. A saber, a amônia em temperatura ambiente também é um gás. Professor, Pois não. depois tem como você voltar só aquelas explicações que você está fazendo, só para tirar um print da tela, fazendo favor? Eu vou postar isso no DSGA para vocês. Ah, então tá bom, muito obrigada. Por isso que eu tô montando tudo bonitinho assim. Ô, saco. Por isso que eu tenho esse cuidado de ir montando bonitinho para depois ficar bem de boas para vocês. Amônia, etanol. Etanol, nosso famoso álcool comercial que a gente tem usado bastante em épocas de pandemia. Mesmo álcool presente nas bebidas. Tá, então moléculas a gente sabe que são partículas que são constituídas por dois ou mais átomos de um mesmo elemento ou elemento diferente. Aqui e aqui nós temos dois átomos do mesmo elemento. No caso, dois átomos de hidrogênio. Aqui nós temos quatro átomos de dois elementos, um de nitrogênio, três de hidrogênio. Aqui nós temos um, dois de carbono, mais um de oxigênio, 3 mais 6 de hidrogênio, 9 átomos, de três elementos diferentes. E isso forma uma molécula. Solução. Solução é toda aquela em que há a mistura de duas ou mais substâncias, podendo ser elas homogêneas ou heterogêneas. O prefixo homo quer dizer igual. E o prefixo hétero quer dizer diferente. Então, se você mistura duas substâncias, duas ou mais, né? Mas vamos falar aqui do exemplo de duas. Misturou as duas e elas ficaram totalmente misturadas com aparência igual, não ficou dividido, igual acontece com a água e o óleo, elas são homogêneas. Por exemplo, se você misturar álcool e água. Então nós temos uma solução, porque é a mistura de duas substâncias, homogênea.
porque é igual. Se você mistura água e óleo, ela é uma solução, é uma mistura heterogênea. Porque hétero quer dizer diferente, e ali a gente tem a separação de duas fases. Inclusive, isso não é uma solução, isso é uma mistura. Uma solução, ela tem que ser homogênea. Solução é uma mistura onde há um solvente e um soluto, podendo ou não apresentar precipitado. Ponto. Daí eu venho para a definição. O que é um solvente? É aquela substância que se encontra em maior quantidade. Soluto aquela substância que se encontra em menor quantidade. Ou seja, se eu tenho um copo de 300 ml e eu tenho 200 ml de água e 100 ml de álcool, eu tenho uma solução. Porém, meu solvente é a água, porque são 200 ml, e o meu soluto é o álcool, que está em menor quantidade. Se eu preparo um suco, eu vou fazer uma mistura, o pó de suco vai se misturar com a água, e aí eu vou ter uma solução. O sabor do suco vai variar de acordo com a quantidade de pó que eu colocar. Então, geralmente a gente coloca 1 ou 2 litros de água para um pacotinho. A água é o solvente, o pó de suco é o soluto. Porém, a gente pode ter 3 tipos de soluções que vão variar de acordo com a quantidade de soluto que é adicionada. Todo solvente ele tem uma capacidade máxima de dissolver o soluto, de solubilizar o soluto. Solubilizar vem da expressão solução, né? Ou seja, transformar em solução. Então, todo solvente tem uma capacidade máxima de solubilizar o soluto. Claro que de acordo com a quantidade de solvente. Se você tem meio litro de solvente ou 1 litro, a quantidade de soluto que ele vai conseguir solubilizar é diferente. Então, as soluções insaturadas são aquelas que têm menos soluto que o solvente consegue solubilizar. Por exemplo, se eu pegar 1 litro de água e colocar uma colher de açúcar, eu vou ter uma solução, porque eu misturei o solvente, que é a água, com o soluto, que é o açúcar. E 1 litro de água consegue solubilizar uma colher de açúcar. Já as soluções saturadas são aquelas que atingiram a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue solubilizar. Deixa eu procurar um exemplo aqui. Solubilidade do etanol em água. Etanol não é um...
hidróxido de sódio é o que a gente chama de soda cáustica. Solubilidade em etanol, 13,9 gramas em 100 ml. Então, se eu tenho 100 ml de etanol, de álcool, e eu coloco 10 gramas, ou seja, é menos do que o que ele consegue, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu coloco 13,9, eu vou ter uma solução saturada. Na risca ali, ó. Saturei. Se eu colocar 15, eu também vou ter uma solução saturada, porque aí já vai ter mais solvente, mais soluto do que o solvente consegue solubilizar. Só que aí eu tenho um problema, porque ele só solubiliza 13,9 e eu coloquei 15. O que acontece com os outros 1,1? Gente. Precipitado. O que é a formação de um precipitado? É a parte insolúvel da solução que apresenta na fase sólida. Igual lá eu dei o exemplo, 100 ml aguentava até 13,9 gramas. Então, se eu coloquei 15 gramas, 1,1 é mais do que esse 1,1 que passou, vai se apresentar como precipitado, vai ficar insolúvel e vai continuar na fase sólida. Geralmente é o que a gente chama de corpo de fundo, né? Costuma descer. Deixa eu colocar uma setinha para baixo aqui. Vamos ao alfabeto grego, árabe, as coisas que eu não sei o que é, setas, achei. Podem ser indicados como a setinha para baixo ou às vezes abreviados como PPTO. Solução supersaturada. Essa é muito louca. Pensa na solução que formou o precipitado. Ou seja, ela tem mais soluto do que o solvente consegue solubilizar. Mas quando você preparou essa solução, você fez alguma coisa muito específica, sei lá, elevou a temperatura, aumentou a pressão, colocou no ultrassom, uma coisa muito louca, que conseguiu fazer o solvente solubilizar aquela quantidade maior, aquele 1,1 grama que tinha sobrado antes. E aí você vai ter a solução lá bonitinha, sem formação de precipitado nem nada. Ela está super saturada. Ela está além de saturada. Ela conseguiu solubilizar tudo. Então são soluções são soluções que a quantidade de soluto é maior do que a quantidade que o solvente consegue solubilizar. Contudo, por alguma condição específica, todo o soluto está solubilizado. Qual o problema dela? Geralmente são muito pouco estáveis.
geralmente são muito pouco estáveis e qualquer perturbação no sistema leva à precipitação desse excesso de soluto, ou seja, ele volta para isso aqui, ó, solução saturada com precipitado. O que eu chamo de perturbação? Você fez a solução lá a 70 graus Celsius e aí você conseguiu aumentar a solubilidade. Se você colocar 50, você perturbou o sistema. Você resfriou ele 20 graus. Pronto. É o bastante para fazer aquele 1,1 grama a mais precipitar, virar sólido de novo, deixar de ser solúvel. Você fez ela quente, mas fez um procedimento específico para poder voltar para a temperatura ambiente. Mas você chacoalhou demais o frasco. Chacoalhou, perturbou o sistema, precipitou o excesso. Inclusive, quando a gente vai formar um cristal de alguma coisa, o que geralmente a gente faz é produzir em uma temperatura mais elevada e aí deixa a temperatura ir resfriando aos pouquinhos. E aí esse precipitado que estava solúvel volta a ficar insolúvel e vai formando uns cristalzão grande e bonito. Aí antes disso, às vezes para poder agilizar, a gente pega um bastãozinho de vidro, que é como se fosse uma varinha, e esfrega no fundo da solução, e aí você perturba o equilíbrio, esfregando, perturba o sistema, dando essa esfregada no fundo do becker. E aí na hora começa a precipitar tudo. Outra maneira é... Por exemplo, você fez lá, colocou o sal de cozinha, isso é uma coisa que vocês podem verificar em casa. Coloca sal de cozinha até que a solução fique saturada. Vai colocando aos poucos, sei lá, 100 ml. Melhor fazer num prato que evapora mais rápido. Coloca 50 ml de água, 100 ml de água, vai colocando sal de cozinha aos poucos e misturando. A hora que viu que começou a ficar precipitado, que começou a ficar insolúvel, para. E aí deixa aquele prato quarando no sol lá, ó, por dias, para que a água que está no prato evapore. A hora que ela evapora, conforme ela vai evaporando, vai diminuindo a quantidade de água, vai diminuindo a solubilidade. E aí esse excesso, que é o precipitado que vai se formando, ele vai aparecendo bonitinho na forma de cristais, é uma coisa linda de se ver. Então tá, em soluções, tipos de solução insaturada, saturada e supersaturada. A saturada pode ter precipitado ou não. Ok, na última aula usei dois termos que eu vi que deixou vocês bastante confusos, que foram os termos hidrofílico e hidrofóbico. Antes de explicar eles, filia, fobia. Vamos a estes dois termos. Filia, afinidade. Fobia, falta de afinidade. Medo. Hidrofílico. Hidro, vem de água, de hídrico. Fílico vem de filia. Ou seja, filia, que é igual a afinidade. Hidro mais fílico é igual a afinidade com água. Hidrofóbico a mesma coisa.
Hidro de água, fóbico vem de fobia, que é a não afinidade. Então, hidro mais fóbico é a não afinidade com a água. Outras duas expressões que vocês podem ouvir relacionadas, ao invés de usar hidrofílico e hidrofóbico, é lipofílico e lipofóbico. Lipo vem de óleo, de gordura. Quando a gente quer fazer o procedimento estético para tirar a gordura do corpo, nós fazemos uma lipoaspiração, que é a aspiração da parte lípica, do lipo, que é a aspiração da gordura. É literalmente uma aspiração da gordura. Então, lipofílico, lipo de gordura, mais fílico, que é igual, fílico vem de filia, afinidade, tem afinidade com gordura ou com óleo. Lipofóbico, o contrário, falta, já que é fóbico, e fóbico é aquilo que a gente tem medo, é a não afinidade com óleo. Ou seja, tem afinidade com a água? Mistura em água. Não tem afinidade com a água? E aí vem a parte interessante, alguns desses termos são iguais, outros são diferentes. Hidrofílico é o que mistura em água. Lipofóbico é o que não mistura em óleo. Se não mistura em óleo, mistura em água. Então, hidrofílico e lipofóbico são a mesma coisa. Vamos colocar os dois aqui. Marcados de azul. Com a fonte branca para ficar legível. Hidrofílico, ou seja, filia com a água, tem fobia de óleo. Hidrofóbico, ou seja, não gosta de água, mistura em óleo. Em súmula, hidrofílico e lipofóbico são a mesma coisa. Assim como hidrofóbico e lipofílico. Tá. Em súmula significa resumo, tá? Diluição. Vou colocar a letra maiúscula. Vai com a letra maiúscula assim.
Diluição é o ato de diluir algo. Por exemplo, sei lá, você pede seu drink lá numa festa. E aí o garçom britão vai lá e coloca água. Ah, vai fazer uma caipirinha, coloca água. Ok. Primeira vez ele colocou 100 ml de água, 100 ml de cachaça. Segunda vez ele colocou os mesmos 100 ml de cachaça, mas colocou 200 ml de água. Então, ele aumentou a quantidade de solvente, que solvente seria a água. E aí ele fez o quê? Ele diluiu a sua bebida. Sua caipirinha vai estar o quê? Mais fraca. Ou então ele aumentou a dissolvente, né? Que tinha 100 antes de água e 100 de cachaça. Ele passou para 200 de água e 100 de cachaça. Ou então ele podia só ter diminuído a do soluto, que é a cachaça. Mantido os mesmos 100 ml de água que ele usou antes, mas dessa vez ter usado só 25 de cachaça. Então a diluição é o ato de diluir algo. Aumenta a quantidade de solvente ou diminui a do soluto. Dizemos então que há diminuição da concentração. Bom, que isso me retorna um outro conceito. Concentração. Concentração. Concentração é a expressão da quantidade de soluto em função da quantidade de solvente. Por exemplo, gramas por litro. Mol por litro. 2 pontos aqui, querido. Se eu tenho 10 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água, essa é a minha concentração, 10 gramas por litro. 10 gramas de soluto por litro de solvente. Então, a diluição é a diminuição da concentração. Vou colocar aqui no infinitivo, diluir. Concentrar é o inverso de diluir. Concentrar, então, é o ato de aumentar a concentração de soluto no solvente. Ou porque você adicionou mais soluto, ou porque você extraiu solvente. Como extrair solvente sem extrair soluto? Vários métodos de separação. Por exemplo, a destilação, que nós falamos em uma das videoaulas. O sal de cozinha, ele evapora, sei lá, 1400 graus. Se você ferve a água com sal a 120 graus, quando a água chega a 100 graus, a água começa a evaporar, mas o sal vai ficando. Então você começa a concentrar a sua solução. Dissolver.
Dissolver o ato de adicionar geralmente um sólido, que seria nosso soluto, em um solvente líquido e promover a agitação até que esse sólido esteja solubilizado no solvente. Promover a agitação porque faz as coisas andar mais rápido. Se você quiser jogar uma colher de sal no copo d'água e ficar esperando até o fim de sua vida para ver se solubiliza tudo, uma hora vai, mas agita que vai mais rápido. Então tá, a gente dissolve o sal para fazer uma solução. E por fim, unidade de medida. Como o nome diz, são unidades que usamos para expressar uma grandeza, sendo específica para cada tipo de grandeza e sempre necessário. O que a gente tem como tipo de grandeza? Distância. Distância é uma grandeza. A gente mede distância em quê? Em centímetros, em metros, em quilômetros. Volume é uma outra grandeza. A gente mede em ml, litro, deixa eu pensar. Quantidade de matéria é uma outra grandeza. A gente pode medir em mols, em daltons, em quilos. E elas são sempre necessárias porque você vira para mim e aí eu te pergunto, você colocou 10 gramas de sal de cozinha. Você colocou 10 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água e dissolveu ele. Qual a concentração dessa solução? Você preparou uma solução. Então, e eu vou te perguntar, qual é a concentração? E aí, você vai me falar que a concentração da solução vamos colocar isso como exemplo mais. Se dissolvemos 10 gramas de sal de cozinha em 1 litro de solução, qual a concentração dessa solução? Resposta. A concentração é 10 gramas por litro. Então, por que a unidade de medida é importante? Se você me respondesse só isso aqui, ó, concentração é 10 o quê? Bananas? 10 maçãs? Para mim não faz diferença nenhuma, não sei 10 do que você está falando. Então, a gente precisa das unidades de medida para saber do que se trata. Qual a distância entre Brasil e Inglaterra? Vou falar um valor aproximado, tá? Aproximadamente 9.000 quilômetros. Eu tenho que falar que são quilômetros. Aproximadamente 9.000 quê? Metros? 9.000 metros são 9 quilômetros. Eu caminho 9.000 metros de boas. 9.000 centímetros vai dar 90 metros. Vou até ali. Qual o volume da caixa d'água da sua casa? 1.000 litros.
Então, isso é a unidade de medida. Litros, quilômetros, gramas por litro. Saber como que a gente está medindo e expressar isso. E isso é extremamente importante, porque se eu só falar qual o volume da sua caixa d'água e você responder para mim, minha caixa d'água é de 1000, tá, é 1000 o quê? Você chega no depósito para comprar um parafuso e fala, eu quero um parafuso de 14. Tá, 14 o quê? 14 polegadas, 14 centímetros. Ah, eu preciso de uma calça com a cintura, sei lá. Geralmente para calça a gente tem isso bem resolvido. Mas se você vai mandar fazer uma roupa, a costureira vai tirar o tamanho da sua cintura. Você não vai chegar lá e falar assim: olha, eu quero que essa camisa fica com 78. 78 o quê? 78 centímetros de cintura. Então a unidade de medida a gente usa ela o tempo todo, a gente só não percebe e elas são extremamente necessárias. Ok. Por hoje é isso. Sem mais delongas, 10 horas da noite. E a partir daí, eu vou pedir um pequeno trabalho. Vou começar pelo começo. Primeiro, quais foram os modelos atômicos e quais foram suas premissas? Por premissas, entendam o que eles falavam de cada um, para a gente saber diferenciar. Segundo, qual a diferença entre a molécula do metano e do etano? Repare que eu não escrevi etanol, eu escrevi etano, é outra coisa. Então tá, a solubilidade de um composto X, que eu inventei agora, é 10 gramas para cada 100 ml de água. Eu tenho 500 ml de água. Se eu tenho 500 ml, passa a ser 50 gramas, né? Porque eu tenho 5 vezes mais água do que aqui. Então, a solubilidade, 10 gramas em 100 ml. Mas eu tenho 500 ml. Eu quero quantidades do composto X para ter uma solução
insaturada. Solução insaturada, solução saturada e uma solução saturada com formação de precipitado. Dê 2 exemplos de compostos hidrofóbicos e lipofóbicos. Por fim, quais são as camadas do átomo de bório e quantos elétrons cabem em cada uma delas? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 camadas. K, L, M, N. Já aviso que não são só K, L, M, N. São mais. E aí vocês vão ter que pesquisar quantos cabem em cada uma delas. Uma coisa engraçada é que eu consigo saber, por exemplo, que átomo é esse. Olha só. Ele tem 2 elétrons na camada K. Na camada L suporta até 8, então 10. Na camada M, provavelmente ele tem 18. 10 mais 18, 28. Na camada N, que é a mais externa, ele só tem 29 elétrons. É só eu vir aqui na tabela periódica e olhar qual é o número 29. Isso é um átomo de cobre. Essa é a distribuição em camada do átomo de cobre. Ok. Data de entrega. Dia 19/4. Até 23h59. Valor 7 pontos para os presentes em aula e 5 pontos para os ausentes. Por que isso? Porque na última aula surgiu a nossa conversa sobre a necessidade de falar sobre linguagem técnica. 3 ou 4 pessoas só participaram, as outras se calaram. Eu parto do pressuposto de que quem cala consente, e se todo mundo estava tendo dificuldade em linguagem técnica, e o meu combinado com vocês foi dar essa aula de linguagem técnica, então o mínimo que eu esperava era que todo mundo que tivesse com dúvida na aula passada aparecesse na aula de hoje para poder sanar essas dúvidas. Então 7 pontos para quem estava presente em aula, 5 pontos para quem estava ausente. Vou diminuir a quantidade de pontos? Não, esses 2 pontos são pontos extras pelo cuidado que vocês tiveram de estar presentes em aula. Vou até colocar aqui, que depois manda para a secretaria e vem me encher o saco.
Ah, professor, posso entregar depois? Pode. Cada dia de atraso diminui o valor em meio ponto. Salvo casos muito específicos, que aí a pessoa venha conversar comigo antes, talvez eu precise de uma declaração, de um atestado, algo do tipo, e, e aí é isso. Henrique, a Tainá tinha pedido para avisar, assim, no começo da aula, só que eu não queria interromper. Claro. Ela saiu porque a internet dela tava muito ruim. Aí ela pediu para avisar, só que para não incomodar, eu não falei, mas assim, ela assistiu quase que a aula toda. Ok. Calma, mas ela foi pra avisar no começo da aula ou no final da aula? Não, na verdade eu falei errado. Ela assistiu assim mais da metade. Quer ver? Deixa eu ver que eu acho que ela me mandou mensagem, era 9h57. Ok. Ela assistiu a aula toda. Não, ok. Entregar por e-mail, hnogueiramac.gmail.com. É, é isso. Vou postar isso aqui no SGA agora, inclusive, antes que eu me esqueça. Internet aqui tá show. Ó. Ah, que beleza. Não sei o que tá pior, se é a minha internet ou se é o portal do aluno. Bom, enquanto o SGA vai aqui mostrando a boa vontade ou falta de boa vontade dele, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Obrigada, sua aula hoje foi legal. É... Obrigado nada, minha obrigação. É o famoso obrigado por fazer o mínimo. Acho que foi bem explicativa. Mas, gente, olha que dificuldade. Ó, post. Quem deve ver isso? Farmácia, módulo 2. Show. Arquivo. Salvar como. Não vou salvar ainda a pasta do mestrado, porque eu tenho uma pasta pro IMEC. Revisão. Linguagem técnica. Hoje é dia 5/4/2021. Salvar. Fechar. A pesquisa ficou para o dia até o dia 19/4/2021, né? Henrique, se não for pedir muito, assim, abusando da sua vontade, você me envia por e-mail, que aí eu mando lá no grupo, que tem gente que não acessa o portal. Por que as pessoas não acessam o portal? Eu sei lá, vai saber, mas é porque, tipo assim, a gente tem um grupo que a gente manda todas as atividades lá, sabe? Aí, tipo assim, pra não ficar ninguém perdido e ninguém prejudicado, a gente olha o portal, mas aí a gente confere no grupo. Na realidade, eu prefiro que manda no grupo
porque enquanto eu tô assistindo no celular. Nossa, e é complicado para poder baixar o local. Calma. Primeiro deixa eu anexar o arquivo. Coloquei permitir anexo, permitir comentário privado, se alguém quiser comentar e vida que segue. Enviar. Alguém pode me passar um e-mail, por gentileza? Eu te mandei aí no chat, prof. Just a second. Ana Roberta. Anexou. Enviado. Volta aqui. Tá. Ok. Hoje eu mandei num. Foi nenhuma coisa tipo, uou, como ele é bonzinho. Também não foi nenhuma dificuldade, não. Mas quando eu postar coisa no SGA, eu não vou enviar mais, porque eu acho que, pô, na última aula a gente teve uma conversa super aberta, zero problema. Vocês pontuaram que estava gostando, que não estava gostando, que estava entendendo, não estava entendendo. Olha só, eu tô dando aula para 8 pessoas agora. Tiveram 2 que saíram, 3, se eu não me engano, ao longo da aula. Explicaram ali o porquê que saíram. 3. Turma de vocês, são quantos alunos? Sabe? Às vezes a gente tem que pensar, é justo só eu me esforçar? Porque eu fiquei a semana inteira pensando no que eu podia fazer. Tentei conversar com a Isabela pra a gente tentar achar um ponto em comum, pra gente tentar. Eu sei que ela conversou com vocês, pra gente poder tentar entender ó, se não era a gente que estava pegando pesado demais e fazendo as coisas serem mais difíceis. Eu e ela a gente conversou bastante essa semana. Eu cheguei a ficar um pouco chateado com as coisas que eu ouvi na última aula. Gente, pelo amor de Deus, não é perseguição. Só fiquei não chateado com vocês. Chateado comigo mesmo, porque eu achava que estava passando as coisas com uma clareza e descobri que não.
não é chateado, um pouco frustrado comigo enquanto profissional. Aí hoje eu venho dar aula, tentar, me proponho a mudar, me proponho a fazer diferente, aí eu chego aqui, tem 8 pessoas. E aí hoje, em consideração a vocês que ficaram até o final e responderam, abriram o microfone mesmo que minimamente ou responderam no chat, eu enviei por e-mail para que vocês possam mandar no grupo da sala toda. Da próxima vez, quem tiver interesse procure, porque eu também acho muito injusto com a gente, eu tenho que ser justo com vocês e tentar fazer a coisa da melhor maneira para vocês, mas tenho que ser justo comigo também. Eu não acho certo eu ficar correndo atrás o tempo todo, o tempo todo. Mas de qualquer forma, agradeço a presença de vocês, agradeço o feedback da semana passada, mais uma vez eu digo, houve uma frustração sim, mais minha comigo mesmo, nada com a sala, nada com vocês, porque eu achava que eu estava conduzindo as coisas de outra maneira. E agradeço pelo feedback da semana passada e agradeço pelo feedback da aula de hoje por terem ficado até o final. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas, estamos aí. Boa noite para vocês, até semana que vem. Boa noite. Boa noite.